Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Bom dia. Obrigado. Privilégio receber todos vocês. Você que faz parte da Fonte São Paulo, bem-vindo ao nosso último culto do ano. E você visitante, também seja bem-vindo. É um prazer receber vocês e ver essa igreja cheia nesse último dia. Você também que nos ouve na internet, nos assiste, seja bem-vindo. Te espero que um dia você possa vir aqui nos visitar presencialmente. Bom, Natal. E é curioso como a gente recebe notícias toda hora. Notícias boas, ruins e até irrelevantes. E até fake news. Nós somos bombardeados de notícias o tempo todo. Via Twitter, WhatsApp. Até o Instagram virou uma ferramenta de notícias. E diante de tudo que aconteceu esse tempo no nosso país, no nosso mundo, nós ficamos ansiosos, ficamos animados por notícias. Ou ficamos preocupados quando elas chegariam. Abre, fecha, país fechando, país abrindo, restrições. Recebemos notícias o tempo todo e reagimos de formas diferentes a elas. As notícias chegam, mexem com a gente, nos fazem felizes, tristes, preocupados, ansiosos. Há alguns dias, o Google divulgou a lista das pesquisas mais feitas nesse ano. E o nome que apareceu lá foi da Marília Mendonça. A maior pesquisa que foi feita no Brasil esse ano foi dessa cantora que infelizmente partiu. As pessoas queriam entender o que tinha acontecido, quem era ela, queriam ouvir as suas músicas. E essa notícia mexeu com a gente, mexeu com o nosso país. Assim como tantas outras que nós recebemos dia após dia. E com a nossa igreja não foi diferente esse ano. No começo do ano voltamos presencial, estávamos felizes, de repente fechou tudo de novo e voltam os cultos online. Depois volta de novo presencial, a gente pode de novo se encontrar aqui. Pessoas foram internadas, o Amir, pai da Laura. Notícias que tocaram nosso coração, fizeram a gente orar, ficar preocupado, ansioso, mandar mensagem para eles. Tivemos um GP totalmente contaminado pelo Covid, alguns dias do nosso aniversário. Pessoas queridas que não puderam estar num dia tão importante para a gente. Fez a gente repensar, readequar nossos planos. Fez a gente ter que pensar em novas estratégias e transmitir via Instagram o culto, já que a transmissão naquele dia falhou. Mas também tivemos notícias felizes. Crianças nasceram, tivemos pelo menos 3 nascimentos, fora as notícias de pessoas que estão grávidas na nossa igreja. Fotinhos nos grupos do WhatsApp que bombaram, notícias de promoções, de novos empregos. Nós também nos alegramos muito esse ano com notícias importantes da nossa comunidade. Mas também perdemos pessoas queridas, não diretamente a nós, mas pessoas que a gente conhecia, mães de pessoas da nossa comunidade, tios, e também nós choramos com essas pessoas, comovemos, oramos por elas. Recebemos notícias o tempo todo. Mas você já parou para pensar qual que é a maior notícia que você já ouviu?
E qual que seria a sua reação frente à maior notícia? E a maior notícia, ela já veio. E está escrita lá em Lucas 2:11. A maior notícia da história. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A notícia que mudaria tudo. A notícia que faria tudo diferente. A notícia que eles tanto aguardavam. E por que essa é a maior notícia da história? Por que ela pode ser considerada assim? Primeiramente pelo seu conteúdo. A notícia, o peso da notícia tem muito a ver com o que ela transmite. Em primeiro lugar, o seu conteúdo, porque era algo que aquelas pessoas esperavam. Eles aguardavam ansiosamente por aquele dia, por essa notícia. Desde Gênesis e durante todo o Antigo Testamento, haviam promessas que apontavam para a vinda do Messias. A gente leu uma delas hoje. Promessas que anunciavam o Salvador que viria da cidade de Belém, da cidade de Davi. O povo aguardava por essa notícia. O povo ansiava por isso. E é muito interessante como Deus orquestrou todos os eventos da história para que esse dia chegasse, para que esse hoje chegasse. Desde os maiores, como a ascensão de Herodes, desde os maiores como o domínio do Império Romano, até os menores como um censo, para que José e Maria chegassem a Belém, onde Jesus nascesse. Não sei quantos vocês esperam por notícias. Essa semana eu esperei uma notícia, e eu fiquei ali, ia receber por e-mail, eu fiquei ali 5 minutos atualizando o F5 do Gmail, para ver se eu recebia aquela notícia que eu tanto esperava. Imagine aquele povo que ansiava por séculos, por milênios, a vinda do Salvador. Mas ela veio quando ela tinha que vir. Jesus veio quando tinha que vir. O nosso Senhor, Ele reina sobre a história. Ele reina sobre o tempo. E Ele cumpre as promessas que Ele fez. A promessa lá atrás, lá em Gênesis, lá nos profetas, que anunciavam, se cumpriu. Então essa notícia, em primeiro lugar, é algo que eles esperavam ansiosamente, algo que eles aguardavam e que finalmente chegou. Mas não somente era algo que eles esperavam e aguardavam, era algo que eles precisavam. Eles sabiam que precisavam de um Salvador. Quando Adão e Eva pecaram, a comunhão entre homem e Deus foi rompida, foi separada. Não tinha como um Deus santo conviver com alguém impuro. Então eles necessitavam um Salvador. Alguém que era capaz de reconciliar o homem com Deus. E ao longo da Bíblia nós vimos homens e mulheres com feitos extraordinários. Moisés libertou o povo do Egito. Sansão derrotou milhares de inimigos. José conduziu o povo para que ele não passasse fome. Mas nenhum deles foi capaz de salvar a humanidade do seu principal problema, que era o pecado. Todos eles foram maravilhosos, realizaram feitos maravilhosos, mas todos eles apontavam para a necessidade de um Salvador maior, que finalmente resolvesse o principal problema da humanidade e do nosso coração, que é o pecado. Então eles entendiam que eles precisavam disso. Precisavam de um Salvador. Alguém para redimi-los, alguém para salvá-los. Para alguém para transformar a história deles. Então era algo sim que eles esperavam, desejavam e que eles precisavam. Eles precisavam de um Salvador. E aqueles homens que vieram antes, assim como as Escrituras, as profecias, apontavam para Jesus, para o verdadeiro Salvador. E por fim, esse versículo aponta que era algo que era necessário. Só havia uma pessoa capaz de salvar e de dar aquilo que eles precisavam, que era Jesus Cristo, o Senhor. Somente Deus poderia oferecer a reconciliação. Por isso que Ele oferece o seu Filho, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, para nos salvar, para morrer na cruz e nos oferecer salvação. Somente Jesus pode ser o nosso Salvador. Somente Ele é capaz de resolver nosso problema. Não é um político, não é um jogador,
não é o herói nacional. Só Jesus é capaz de ser o Salvador. E aquele povo entendeu isso, que era algo necessário, que era algo que eles precisavam, que eles aguardavam, mas era algo necessário. Cristo, o Senhor, vindo da parte de Deus. Essa notícia, a maior notícia da história, ela é pelo seu conteúdo. Por saber que era algo que eles precisavam, que eles necessitavam e que era algo necessário. Mas não somente pelo seu conteúdo, que só em si já seria maravilhoso, incrível, mas também pelos mensageiros. É muito curioso como Deus fez e orquestrou as coisas para que aquela notícia chegasse àquelas pessoas. E Ele usou primeiro uma estrela. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Aqui os magos perguntando para o rei Herodes, onde está aquele que é o rei dos judeus? A gente viu a sua estrela. Aqueles homens lá de longe, eles viram uma estrela e eles entenderam que era a sua estrela, que era a estrela do Criador, do Senhor, e foram lá adorar. Então Deus ali usou a sua criação, os céus, as estrelas que brilhavam, para anunciar a sua vinda. Olha que incrível. Ele usou a sua criação, a estrela, para brilhar lá de longe, para que aqueles magos entendessem e percebessem e fossem atrás. Tudo aquilo que existe está sob o domínio do nosso Criador. Não foi a primeira vez que Ele usou a sua criação para fazer algo extraordinário. Ele parou o sol, Ele enviou a tempestade, Ele acalmou a tempestade. Tudo isso para indicar que Ele reina sobre tudo aquilo que existe debaixo da terra. Tudo aquilo que acontece aqui está sob o domínio, está sobre a soberania de Deus. Os dias difíceis, as notícias difíceis, elas não passam desapercebidos. O nosso Senhor, Ele reina sobre a sua criação. E aqui, Ele envia uma estrela para anunciar a vinda do Messias. Mas não somente Deus usa uma estrela, como Ele usa um anjo. Presta atenção lá em Lucas 2:10. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Deus não somente reina sobre a terra, como Ele reina sobre os céus. Tudo aquilo que está debaixo da terra, acima da terra, está sob o domínio, está sobre o reinado de Cristo, do nosso Senhor. Ele usou um anjo para anunciar a sua vinda. Olha que maravilhoso, um anjo ali para anunciar para os pastores a vinda do Messias. Para José, assim como foi para Maria, um mensageiro enviado de Deus, indicando que Ele também reina sobre os céus, que Ele reina sobre tudo que acontece na terra e acima da terra, no nosso mundo físico e no mundo espiritual. Ele utilizou a estrela, Ele utilizou o anjo para anunciar a sua vinda. Essa notícia não é maior somente pelo seu conteúdo, mas também pelos seus mensageiros. Mas não somente por isso também, pelos seus destinatários, para as pessoas a quem chegou a notícia, a quem desejava que chegasse a notícia. E o primeiro deles, Herodes. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Mas por enquanto só foque nessa parte, e o rei Herodes, ouvindo isso. Herodes era um homem muito poderoso, um homem de grandes feitos, um homem de grandes riquezas. Ele tinha reconhecimento do principal império daquela época, o Império Romano. Ele foi responsável por construir muitos feitos em Israel, por muralhas, por grandes construções. Ele era um rei, uma pessoa importante, uma pessoa rica. E o que essa notícia nos indica? Que pessoas que têm tudo, sem Jesus elas não têm nada. Que homens como Herodes, que tinham poder e riquezas, eles não eram nada sem Jesus Cristo. Deus quer que essa notícia chegue para aqueles ricos, poderosos, governantes.
Deus quer alcançar essas pessoas. E por isso que Herodes recebeu essa notícia de que haveria o Salvador. Haveria o Messias. Ele tinha acabado de nascer. Essa notícia, ela é grande porque ela alcança os poderosos, os ricos, porque eles também precisam do Salvador. Enquanto o mundo acha que eles têm tudo, a gente sabe que eles não têm nada sem Jesus Cristo. Eles podem ter bens, riquezas, mas eles não têm a principal riqueza e o principal bem, que é Jesus Cristo. E é por isso que aquela notícia também chegou a Herodes, ao rei, a um dos principais daquela época. Mas não somente ela chegou a um rei, ou aos reis e poderosos, como ela chegou aos religiosos. Mateus 2,4 diz: e congregados todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Aqui os dois grupos significavam os religiosos daquela época, os conhecedores da lei, uns mais liberais, outros mais conservadores. Eles sabiam, eles conheciam as Escrituras, eles ensinaram as Escrituras para os magos, aonde iria nascer o Salvador. Mas aquela notícia também era para eles, também era para os religiosos. Aqueles que sabem tudo, aqueles que conhecem tudo. Mas que se não tiver Cristo, esse conhecimento é vão. Não é suficiente. Não é isso que vai salvar os religiosos, os conhecedores da Bíblia. É somente Jesus Cristo. Aqueles religiosos precisavam de Jesus, da transformação de Jesus Cristo na vida deles. Sem isso, nenhum conhecimento seria importante. Nada daquilo que eles tinham ou faziam era importante. Essa notícia, ela também chega e também deve chegar aos religiosos, assim como os escribas e sacerdotes, aqueles que sabem muito, mas que não entenderam quem era o rei, não entenderam quem era Jesus Cristo. Ela chega nos ricos, nos poderosos, chega nos religiosos e também chega nos conhecedores. Mateus 2:1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui magos eram os conhecedores, estudiosos, especialistas em estrelas, interpretação de sonhos, artes mágicas. Eram homens conhecedores. Quando o rei precisava de alguma coisa, ele chamava essas pessoas para dar conselhos, para indicar, para revelar um sonho. Eram homens sábios que conheciam todas as artes desse mundo, que conheciam os mistérios desse mundo, a física, a química, a geografia. Eram homens inteligentes, capazes, mas que nem esse conhecimento, nem todo esse estudo, nem todo esse intelecto era capaz de oferecer aquilo que só Cristo poderia oferecer para eles: a salvação. Essa boa notícia, essa maior notícia, ela é assim porque ela alcança os sábios, os inteligentes, os conhecedores. Nosso evangelho não é somente para pessoas simples, para pessoas pobres, é para os ricos e para os conhecedores. A nossa fé, ela é racional. A nossa fé tem argumentos. E Cristo quer alcançar aqueles que conhecem. Os inteligentes, os sábios, aqueles com QI alto. Deus quer alcançar, como Ele quis alcançar aqueles magos, que eram os grandes sábios daquela época, os grandes conhecedores. O Evangelho alcança essas pessoas e necessita alcançar essas pessoas, porque sem Jesus, eles não conhecem quem é a vida de verdade. Sem Jesus, eles podem saber de tudo, mas eles não têm o principal. Então, essa maior notícia alcança os conhecedores, os inteligentes e os sábios. E o quarto grupo, que também eram os magos, repare, eles vieram do Oriente a Jerusalém. A gente pouco sabe sobre eles, de onde eles vieram, quem eles eram, mas sabe que eles vieram de longe, do Oriente, da região da Pérsia.
na mesma região onde Daniel, lá no Antigo Testamento, esteve. E lá ele anunciou a palavra de Deus. E lá ele fez a diferença. E aqueles homens, através do testemunho de Daniel e de tantos outros, sabiam que havia uma verdade, sabiam que havia uma promessa de uma estrela que iria aparecer e que iria indicar o Salvador. E Deus quis alcançar aqueles que estavam longe, através da vida de Daniel e de seus amigos lá atrás, mas também através da estrela. E aqui isso nos mostra que não somente Deus quer alcançar os de longe, geograficamente, mas também aqueles que estão longe do ponto de vista de conhecimento, de práticas, de ética, de filosofias. Deus quer alcançar aqueles que estão longe do seu conhecimento, que mal sabem sobre quem é Jesus. Ele quer alcançar essas pessoas. Por isso que ele envia a estrela, por isso que ele envia o seu Salvador, para alcançar aqueles que estão longe. É muito bom estar em comunidade, encontrar cada um de vocês. E é muito bom poder viver esse evangelho com vocês. E Deus quer alcançar também os que estão longe. Ele veio para salvar os que estavam perdidos. Aqueles que precisam de cura, de transformação. Então Deus, através dos magos, mostra que a sua mensagem, que a sua notícia, queria chegar nos conhecedores, mas também nos de longe, com costumes, com práticas, com éticas diferentes. E o quinto grupo, o quinto destinatário, os pastores. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aqui, pastores, homens simples, fazendo coisas simples, trabalhando, cuidando das suas ovelhas. Eles não eram reis. Eles não tinham grandes conhecimentos ou posses. Não eram como Herodes ou como aqueles magos. Eram homens simples, como eu, como vocês. E Deus fez questão de alcançar esses pastores, esses homens simples. Sim, o evangelho é para os reis, para os conhecedores, mas também é para os homens simples. Aqueles que não conhecem, que não têm os grandes conhecimentos desse mundo, os grandes posses desse mundo. Homens simples. O evangelho é simples, para pessoas simples. Porque homens simples também precisam de Jesus. Não precisam de poder, de status. Eles precisam de Jesus. Homens simples, como eu e vocês. Como aqueles pastores. E Deus fez questão de alcançá-los. Deus fez questão de anunciar a sua mensagem para aqueles homens. Para que eles também pudessem conhecer. E ter um encontro pessoal com o Messias. Então esses 5 grupos, 5 destinatários, nos apontam para a dimensão dessa notícia. Que ela vale para todos. Para os ricos, para os pobres, para os simples, para os conhecedores, para os religiosos. Que sem Cristo não tem nada. E eu gosto das notícias porque elas despertam reações. E quanto maior a notícia, maior a reação, via de regra. Boas notícias, reações felizes. Grandes notícias, reações estrondosas. E assim como o evangelho chegou aqui, essas pessoas que a gente acabou de conversar, nós também vimos dessas pessoas algumas reações. E quais as reações frente a essa grande notícia, essa maior notícia? A primeira é de oposição. Reparem em Herodes, no texto que a gente acabou de ler. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Herodes se opôs a essa notícia. Ele entendeu a dimensão da notícia, mas ele se opôs. Ele era rei. Ele não queria trocar o seu reinado pelo verdadeiro rei. Por isso ele se opôs, não somente se perturbando, como armando um plano. Quando os magos chegaram lá, avisa lá onde ele está, para que eu possa ir lá adorar. Mas ele queria matar Jesus. Ele queria acabar com o rei.
Vendo seu plano frustrado, ele decidiu acabar com as crianças até 2 anos de idade. Tamanha a sua oposição, tamanha a sua contradição à notícia. Ele se opôs. E assim é também o evangelho. Há pessoas nesse mundo que vão se opor ao evangelho, que estão se opondo ao evangelho. Pessoas que não querem trocar o seu ego pelo verdadeiro rei. Pessoas que não vão matar criança de 2 anos, mas pessoas que vão com o seu coração falar mal, difamar, viver uma vida contrária a Deus. Essa notícia, até hoje, vai sofrer oposição. Jesus foi cancelado na época dele, pela sua mensagem. Jesus foi morto pela sua mensagem. E se nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós também teremos oposição. Nós também teremos perseguição. Essa é uma das reações à oposição. Haverá pessoas que são contra, que são opostas, assim como o rei Herodes. Elas não queriam abrir mão do seu poder, do seu status. Elas não queriam entregar o seu coração. Elas queriam buscar coisas maiores aos seus olhos do que buscar Jesus Cristo. Essa é a primeira reação de oposição. E haverá pessoas, e sempre haverá pessoas, que agirão com oposição frente a essa notícia. Mas não somente oposição, indiferença. A segunda reação é indiferença. E ela é marcada por aqueles religiosos, pelos escribas e sacerdotes. Eles estavam a mais ou menos 10 quilômetros de onde Jesus nasceu. 10 quilômetros. Quanto tempo a gente faz isso, caminhando ou correndo? 1 hora? 1h30? Quanto tempo, Gabi? 1 hora? 1 hora. Aqueles escribas religiosos. Eles estavam próximos, do lado. E eles sabiam, eles conheciam as escrituras. E o que eles fizeram? Nada. Eles não se importaram em levantar e ir até lá e conhecer o Messias. 2 anos se passaram e nada. Quando os magos chegaram lá depois de 2 anos e queriam conhecer Jesus, eles falaram do Messias, eles falaram de Jesus. Eles sabiam onde Jesus tinha nascido. Eles não fizeram nada. Eles disseram aonde Jesus nasceu, em Belém de Judeia. Eles sabiam. E mesmo assim eles foram indiferentes. Eles não se importaram. Eles conheciam as promessas. Eles sabiam que Jesus tinha nascido. Mas não fizeram nada. E essa é mais uma reação frente a essa notícia. Haverá pessoas que serão indiferentes. Que não se importarão. Vão até achar legal, interessante. Mas isso não vai gerar mudança, transformação no coração deles. A indiferença é uma reação, é uma indiferença. Tá, uma notícia legal, mas pouco importa para mim. Prefiro continuar guiando e seguindo a minha vida a partir daquilo que eu acredito que é o melhor para mim. E a indiferença pode não parecer tão prejudicial quanto a oposição. Mas é curioso que aquele grupo, aqueles sacerdotes, os escribas, os fariseus, saduceus, foram aqueles que depois de 30 anos crucificaram Jesus. Essa indiferença, em algum momento, tornou oposição. Então, pessoas indiferentes não são pessoas melhores. Elas estão no mesmo pacote que os opositores. E um dia, essa indiferença tornou oposição. Oposição a Jesus Cristo, a ponto de matá-lo, a ponto de crucificá-lo. 2 reações. Herodes com oposição e também sacerdotes e escribas, os religiosos, com indiferença, mas alguns anos depois, com oposição. Então nós temos esses 2 grupos de um lado, e nós temos outras reações do outro lado. E a primeira dos anjos. Depois que o anjo anunciou a mensagem, outros anjos se reuniram.
De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. Aqueles anjos, eles já tinham ouvido, eles já tinham presenciado outras notícias, outros acontecimentos. Quando o mar abriu, quando as muralhas de Jericó caíram, eles recebiam outras notícias, mas eles sabiam que essa era especial. Quando o anjo ali anunciou, outros anjos vieram, uma multidão, a gente não sabe quantos, mas uma multidão veio, apareceu com aquele anjo, e louvaram a Deus, e proclamaram seu nome. Eles entenderam que essa era a maior notícia, que essa era a razão da existência deles, anunciar a vinda do Salvador. Anunciar a vinda de Jesus Cristo. Por isso que eles se reúnem com a multidão, e eles louvam ao Senhor, e eles adoram o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Eles exaltam Deus, não a estrela, não Maria, não os anjos, eles exaltam a Deus, porque eles sabiam que era de Deus que vinha a salvação. Eles louvam a Deus pelo quem Ele era e pelo que Ele fez, pela reconciliação que haveria a partir daquele momento em Jesus Cristo. E por isso que eles louvam. E essa é uma reação de todos nós, que nos entendemos cristãos, que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Uma reação de louvor, de adoração, não somente aos domingos, não somente nos momentos antes da palavra, mas uma vida de louvor, uma vida que glorifica a Deus. No seu carro, no seu trabalho, na sua oração, tudo deve ser feito e composto de louvor, de adoração ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. E aqueles anjos, mesmo tendo Deus ali perto, mesmo ouvindo outras notícias, eles entendiam que essa notícia era a maior que eles poderiam anunciar. E por isso eles adoram, por isso eles louvam. A vida do cristão, a nossa vida, tem que ser marcada por louvor, por glória a Deus, pelo que Ele fez. Não somente no domingo, não somente no Natal, mas todos os dias da nossa vida. Uma vida que louva e que exalta o nome de Deus, com a nossa boca e com as nossas vidas. Uma vida que oferece louvor. A próxima reação aqui, a reação 4, os magos. Eles saíram de onde eles estavam, lá do Oriente, e por 2 anos eles caminhavam, sendo guiados por uma estrela, crendo que aquela promessa havia se cumprido. Eles entenderam a dimensão da notícia. Eles caminharam por 2 anos, mesmo longe, na esperança de encontrar o Messias. Eles foram guiados pelaquela estrela, que conduziram eles, primeiramente até Belém, depois até a casa de Jesus. Depois de seus 2 anos, Jesus já estava em casa, não estava mais ali na estrebaria, onde ele nasceu. Eles chegaram ali na casa de Jesus, e repare o versículo. Ao entrarem na casa, eles viram o menino com Maria. Eles não repararam se a casa era bonita ou não, se tinha comida para eles ou não. Não repararam nem em Maria, nem em José. Eles olharam para o menino com Maria. Eles olharam para um menino de 2 anos, porque eles sabiam que ele era o rei. Não era um menino qualquer, não era uma criança qualquer, era o rei. E o que eles fizeram? Eles se prostraram e adoraram a Deus, adoraram o Messias. Aqueles homens conhecedores, poderosos, eles só tinham uma reação possível. Eles só podiam se prostrar diante do Messias. Não era diante de uma criança, era diante do Salvador. Eles entendiam isso. Por isso que eles se prostraram e adoraram a Deus. Mas não somente eles fizeram isso. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Naquela época valeria como falar um iPhone, um PlayStation 5. Eram presentes valiosos, presentes importantes. Não sei de onde eles
pegaram isso, foi no caminho, se foi lá do Oriente, eu não sei. Mas eram presentes valiosos. Eles entregaram para Jesus. Eles deram o melhor ali para Jesus. Não porque eles achavam que Jesus precisava daquilo, mas porque eles reconheciam que Ele era o Salvador, que Ele era o Messias. Eles entregaram os seus presentes. Deus não precisa de nada nosso. Ele não precisa do nosso presente, da nossa oferta. Mas essa é uma forma da gente adorar a Deus, da gente louvar o nome dEle, da gente entregar aquilo que a gente tem para Ele, reconhecendo quem Ele é. Não porque Ele precisa disso, mas para glorificar, para reconhecer. Quando a gente entrega um presente, é um sinal de que eu gosto daquela pessoa, eu reconheço aquela pessoa, eu amo aquela pessoa. Eles entregaram. E se a gente se entende como cristão, se a gente entregou o nosso coração diante de Jesus, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega a Deus. Entregar aquilo que é mais valioso para a gente, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos. Entregar não somente um dia da semana, mas toda a nossa semana. Entregar a nossa oferta, porque a gente entende que a igreja precisa disso. Entregar a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento, porque a igreja precisa disso, e porque isso glorifica e honra o nome de Deus. Entregar nossos planos, nossos sonhos. E aqueles magos entenderam isso. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. Eles entregaram aquilo que era valioso para eles. E o que é mais valioso para você? O que é valioso para você? Seu tempo? Seus sonhos, seus projetos, seu casamento? O que é mais precioso para você? O nosso chamado hoje é entregar para Jesus. Deus, isso é seu. Esse sonho é seu. Esse salário no final do mês é seu. Esse dom, essa energia que eu tenho, essa capacidade é seu. É tudo sobre o nosso Senhor. Entregando o nosso coração, a nossa vida. Ele não quer uma parte. Ele quer tudo. E aqueles magos entenderam isso. A gente não sabe mais nada sobre eles. A gente não sabe. A história não conta. Mas tem uma coisa. A despedida desses magos. Foi que, através de sonhos, Deus falou para eles, não vá, não avise Herodes, siga outro caminho. Eles obedeceram. Eles entregaram seus sonhos, entregaram seus planos futuros. Deus, a partir de agora, assim como essa estrela guiou, continue guiando a gente. Eles entregaram os seus sonhos, seus planos, seu trajeto. Eles entregaram seus presentes. Eles abandonaram tudo. A gente não sabe sobre eles. Mas deixaram durante 2 anos para ir. Imagina que mais 2 para voltar 4 anos da vida deles. Entregues para conhecer o Messias. Não sei se tinha família, se não tinha família, se eles tinham posses, trabalhos. Mas não importava. Porque eles queriam conhecer o Messias. Eles queriam encontrar o Messias. E a quinta reação dos pastores. Quando o anjo aparece para os pastores, eles ficam ali primeiramente atemorizados, mas depois que eles entenderam, eles saem correndo. Eu ia falar que eles correram. Acho que eles deixaram as ovelhas provavelmente lá, as ovelhas não sabem correr. Eles deixaram, não importava mais as ovelhas. Eles abandonaram as ovelhas, eles queriam encontrar Jesus. Eles queriam encontrar o Messias. Eles abandonaram naquela hora e foram juntos encontrar o Messias. E o que aconteceu depois de eles verem o Messias? Eles contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles proclamaram, eles anunciaram o que eles tinham visto e ouvido. Eles falaram da grandeza de Jesus, do nascimento de Jesus. Eles anunciaram para todos esse feito, essa notícia. Se você é cristão, você está aqui, a sua reação, o seu chamado é de anunciar para esse mundo que Jesus Cristo
nasceu. Que Jesus Cristo, o Senhor, vive e reina. O seu chamado é proclamar para os opositores, para os indiferentes, assim como aqueles pastores fizeram, anunciando a vinda do Messias. Se Deus lá atrás usou a estrela, usou os anjos, hoje Ele quer usar a sua vida para anunciar às pessoas. E tão miraculoso quanto é usar uma estrela, usar um anjo, é usar a nossa vida. Meros pecadores, pessoas falhas, imperfeitas. Tão maravilhoso quanto uma estrela é saber que Deus nos usa e nos capacita para anunciar a sua mensagem. E a sua reação frente a ela, assim como aqueles pastores, aqueles homens simples, é de contar sobre Jesus Cristo. Anunciar para esse mundo em trevas que há um Deus, que há um Salvador. Não somente nessa época de Natal, mas em todos os dias da nossa vida. Deus te colocou no seu trabalho com o objetivo principal de anunciar quem é Jesus. Na sua faculdade, na sua família, no seu prédio. Eu não posso ir na sua família. Eu não posso ir no seu prédio. Eu não posso entrar lá se você não me convidar. Eu não posso entrar no seu trabalho. Mas você pode. Você foi colocado justamente para isso. Para anunciar a vinda do Messias. Onde eu não posso ir, vocês podem ir. E onde eu posso ir, vocês não podem ir. E Deus quer usar. Assim como Ele usou a estrela. Assim como Ele usou um burro. Ele quer usar a gente. Homens e mulheres incapazes. Mas que são capacitados por Ele para anunciar a sua vinda. E por fim, a reação de Maria, da mãe de Jesus. E aqui é uma reação de contemplação. Enquanto aqueles outros homens, aqueles outros anjos adoraram, louvaram, proclamaram, tiveram demonstrações públicas, Maria contemplou. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. O crente anuncia, o crente louva e proclama. Mas o crente, assim como Maria, ele guarda, ele reflete. Ele está no seu quarto buscando a Deus, relembrando o que Deus fez. Ele está ali, somente ele e Jesus, Maria e Jesus, guardando, refletindo. A gente sabe que dezembro é um mês agitado. Confraternização, Natal de uma família, da outra, festa das escolas. Em frente a todo esse movimento, dessa correria de idas e vindas, a reação de Maria nos ajuda e nos incentiva a parar, a respirar e a contemplar. A reparar o quão majestosa, o quão fabulosa era aquela notícia. E Maria fez isso. Ela guardou, ela refletiu. Que a gente possa, em meio a essa agitação toda, parar e meditar no verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Assim como Maria fez. Mesmo diante de ilustres convidados, de presentes majestosos ali diante dela e do seu filho. Diante das preocupações que ela tinha de como seria a partir de agora a vida, como seria educar, como seria comprar fralda, como seria colocar ele numa escola. Ela acalmou, ela refletiu e ela meditou. Porque ela sabia o que realmente importava. O que a gente aprende com tudo isso? Quais são as aplicações que a gente tira? Primeiramente aos opositores. Não sei, talvez você seja um opositor. Talvez você tenha amigos que são opositores. E muitos anos depois, houve um opositor. Talvez tão cruel quanto Herodes. Talvez tão sanguinário quanto Herodes. Talvez tão odioso quanto Herodes, que era Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes com discípulos do Senhor, ele corria para prender cristãos, para matar cristão. Ele era um opositor de Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo. Mas
Deus foi até o encontro dele. No caminho para Damasco, Deus o encontrou. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Paulo era opositor, era um perseguidor. Mas Deus foi ao encontro dele. E Deus também vai ao encontro dos opositores. Daqueles que odeiam Jesus Cristo. Daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Daqueles que têm raiva de Jesus Cristo. E Paulo, diferente de Herodes, entendeu isso naquele encontro. E teve sua vida transformada. Filipenses 1:21. O próprio Paulo, perseguidor dos cristãos, depois desse encontro, diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, um grande opositor, foi transformado pela graça de Jesus Cristo. Então a mensagem do Natal é para os opositores, porque há esperança em Jesus Cristo. E Paulo é exemplo disso. Alguns anos depois, Paulo foi transformado pela graça, pela verdade do Evangelho. Aos religiosos, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que se dizem religiosos, conhecedores das Escrituras, mestres da lei. E como a gente viu aqui, talvez eles conhecem, mas eles não sabem, não tiveram encontro com Cristo. E de nada adianta a gente saber a Bíblia se não houver um encontro, uma transformação em Jesus Cristo. Aos indiferentes, aos religiosos, também havia um homem, Nicodemos. Um homem importante, uma autoridade entre os judeus, um religioso, um fariseu. Ele também era indiferente, ele também era religioso. Mas numa noite, ele veio a Jesus. Ele se encontrou com Jesus. Ele queria saber mais. Ele sabia que aquele Jesus Cristo era diferente de tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido até aquele momento. Nicodemos, ele foi e encontrou com Jesus, ainda um pouquinho com vergonha, com medo, ele vai à noite escondido, mas ele quer encontrar Jesus. Ele sabe que só Jesus tinha a palavra de esperança para a vida dele. E Jesus explica que era necessário nascer de novo, anuncia a vinda de Jesus, anuncia o que Jesus faria, o que ele faria. E presta atenção, logo que Jesus morre, e os discípulos vão embora e fogem e somem, olha onde estava Nicodemos. Ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Ele estava ali no túmulo de Jesus. Ele estava ali para realizar os feitos ali após a morte de Jesus. Juntamente com José de Arimateia. Nicodemos, o religioso, entendeu. E enquanto todos os outros fugiram, sumiram, ele estava lá. Porque ele entendeu quem Jesus era. Entendeu a obra de Jesus Cristo na vida dele. Que era necessário nascer de novo. Então aos religiosos há esperança. E essa esperança tem nome, Jesus Cristo. Somente Ele pode salvar. E por fim, aplicação 3. Aos que compreenderam. Vocês que estão aqui e que ouviram essa mensagem. Essa maior notícia. Louvem como os anjos. Adorem como os anjos. Glória a Deus nas alturas. Que a nossa vida seja feita de louvor, de adoração, de proclamação de quem Deus é. Que você com a sua vida, com seus atos, louvem e adorem a Deus. Mas que vocês também entreguem, como aqueles magos entregaram, os seus presentes, os seus dons, os seus recursos, a sua vida. Entregue o seu coração, entregue aquilo que é mais precioso para você. Proclame como aqueles pastores. Anuncie a mensagem de Cristo. Leve essa mensagem para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa. Proclame como aqueles pastores fizeram. Eles não conheciam muito, eles não sabiam muito, mas eles sabiam o principal. E por fim, contemplem como Maria. Aquiete seu coração. No seu tempo com Deus, no seu quarto, contemple, louve, busque, ore. Assim como Maria, contemple. E por fim, essa é a maior notícia da história. Ela anuncia o Salvador, Jesus Cristo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor.
E um dia esse Salvador vai voltar para nos buscar. E a gente espera que seja em breve. Que Ele acabe com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Mas que enquanto esse tempo não chegue, que a gente anuncie, proclame e louve. Porque esse é nosso chamado. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.